Informações do Cruzeiro, porque tem contrato assinado na Toca, Panzi. Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço pra você, pra quem acompanha a turma do bate-bola, também pro nosso Edu Panzi. Léozão, olha só. Matheus Pereira, a espera terminou. Então, você, torcedor do Cruzeiro que tá acompanhando a Itatiaia, tá ligado na turma do bate-bola, Matheus Pereira é jogador do Cruzeiro até 2026, né? Esse contrato firmado entre as partes. Para quem tá acompanhando também as imagens do nosso YouTube, a foto do Matheus Pereira assinando esse contrato, agora é jogador do Clube Estrelado, inclusive com a presença do Pedro Lourenço, o Pedrinho, sócio majoritário do Cruzeiro SAF, nessa assinatura do Matheus Pereira, jogador que vem do Al Hilal, numa negociação estimada mais ou menos entre 32 milhões, algo nesse tipo. O Cruzeiro conseguiu bastante desconto em relação àquele preço que era o preço principal, né? Ali na casa de 60 milhões, e aí esse valor foi baixando, enfim. Teve uma articulação também econômica para que o Cruzeiro contratasse o jogador, fez o Pix, pagou o Al Hilal e agora ele é atleta do Cruzeiro. É o jogador que mais chama atenção nesse elenco do time celeste, tem 9 assistências, 6 gols marcados, fez uma falta beça no jogo de ontem, e o Matheus Pereira fala sobre essa renovação de contrato e essa assinatura, na verdade, de contrato com o Cruzeiro a partir de agora, em definitivo, no Clube Celeste. Cara, tô muito feliz, a satisfação imensa, como eu falei, é um prazer enorme, é um orgulho muito grande estar representando o clube no meu coração. E agora ficando em definitivo, fica uma sensação melhor ainda de pertencer agora a essa instituição que é muito grande. Tô muito feliz, espero poder conquistar muitas coisas aqui. Quero agradecer o carinho de todos que tem torcido não só por mim, mas pelo clube. Queria mandar um abraço, agradecer e vamos pra cima, continuar aí apoiando a gente, como tem feito até hoje. E é isso, obrigado, nação, tamo junto. Tamo junto. Ô, Léo, sabe o que isso significa? Que a hashtag Assina Matheus Pereira, que foi lançada na CNN pelo nosso João Vitor Xavier com o Pedro Lourenço, deu certo. Funcionou, e é uma baita notícia. Matheus Pereira é um jogador extra classe. Matheus Pereira é um jogador muito, mas muito acima da média do futebol brasileiro. Matheus Pereira é disparado o melhor e o principal jogador do Cruzeiro. É uma grande notícia essa renovação, agora contrato assinado, jogador do Cruzeiro para mais 2 anos, pelo menos, identificado no clube, cruzeirense, e é o ídolo da torcida, usa a 10. Nada a contestar, né, Dudu? Nada a contestar, pelo contrário, né, Léo? Ontem a gente teve a oportunidade de ver a falta que esse rapaz faz no time do Cruzeiro, né? Um jogo insuportável lá em São Januário do Cruzeiro com o Vasco. Eu não tenho dúvida, se o Matheus Pereira estivesse lá, um golzinho teria saído pelo lado do Cruzeiro, porque tem sido assim, tem sido decisivo. E o Matheus Pereira, desde que o Cruzeiro procurou pela primeira vez, demonstrou interesse, quis vestir a camisa do Cruzeiro, é cruzeirense, demonstrou vontade de voltar a Belo Horizonte, de defender o clube de coração, demonstrou vontade de permanecer, abriu mão de dinheiro, de parte financeira, de uma vida estabilizada em outro país, que paga muito bem, para vestir a camisa do Cruzeiro, e tem demonstrado isso dentro de campo com muita qualidade. É a grande notícia da temporada até aqui, a contratação em definitivo do Matheus Pereira. O Edu foi preciso. Todo cruzeirense que acompanhou o jogo ontem sabe o tamanho do Matheus Pereira para esse time. Um absurdo. O jogo ontem foi ruim demais. O Cruzeiro até no segundo tempo, o Vasco melhorou um pouquinho, mas nada demais assim. O 0-0 disse bem que foi o jogo e que eu considero um bom resultado para o Cruzeiro, porque não perdeu, soma um pontinho. O time tinha desfalques importantes. Só de não ter o Matheus Pereira era meio time ou mais. Ótima notícia. O Emerson Pansieri, a minha pergunta para você é simples: cadê o Dudu, Pansieri? Uai, o Dudu tá do meu lado aqui, o Panzi, né? Cadê o Dudu, atacante, ô Panzi? Esse daí, Léo, é uma situação seguinte. Agora, depois de tudo que foi dito, Léo, e hoje teve uma fala muito importante da Leila, né? A Leila falou e deixou bem nítido que o acerto existia do Cruzeiro com o Dudu, do Cruzeiro com o Palmeiras, do Dudu com o Palmeiras,
do Dudu com o Cruzeiro, que pediu para ser negociado. Ela, na verdade, o que aconteceu? Ela só reiterou e reafirmou tudo que o Alexandre Matos falou aqui no sábado, né? Na entrevista que fizemos com o Alexandre Matos, né? O João Vitor Xavier, o Panzi está aqui do meu lado, eu também estava participando e assistindo tudo, fazendo essa cobertura do Rio de Janeiro, observando também essa situação, até repercutindo essas falas com os próprios atletas do Cruzeiro. Mas então, ela reafirmou e deixou bem nítido que a situação do Dudu é longe do Palmeiras, né? O que ficou bem nítido aí nessa fala dela é que pelo Palmeiras o Dudu está vendido, mas ela precisa da assinatura do atleta, ela precisa da anuência do jogador e que não pode obrigar o jogador a fazer isso, mas que ele vamos colocar assim, é entendido como página virada no Palmeiras. Essa é uma fala importante, né? Então, ô Léo, o Dudu deve se pronunciar, né? Não sei se hoje ainda, amanhã, alguma coisa vai acontecer. Sabemos da pressão que existe, de vários fatores, né? Tem fator aí de torcida, tem outros fatores também querendo que ele permaneça no Palmeiras, mas de alguma maneira tem um Cruzeiro que aguarda essa história e que vê no Dudu um jogador no projeto do Pedro Lourenço, do Alexandre Matos, dessa filosofia de trabalho do Cruzeiro, como eu venho contando todo fim de semana, né? Eu falei isso durante todo o fim de semana. Não existe tanto clima assim entre Dudu e Palmeiras, entre Abel e Dudu. Então hoje vai ter o jogo do Atlético onde você está agora, né? Na Arena MRV. Eu acredito que a entrevista coletiva do Abel vai ser muito esclarecedora, porque o Abel não é muito de fugir às perguntas. E ele vai responder também sobre como ele está tratando esse caso do Dudu. Inclusive ontem conversou com o jogador e ele ficou de fora dessa partida de hoje. Léo. Sobre esse episódio do Dudu, quero dizer uma coisa aqui, até mesmo porque ele está acontecendo, né? Ele não tem um desfecho. Se deu certo, se vai voltar a negociação e tudo. Mas eu quero dizer uma coisa aqui. Eu discordo e respeito, não sei, daqui a pouco vou perguntar pro Edu Panzi, mas eu discordo de quem tem criticado o Cruzeiro por ter feito o anúncio. E digo por quê. Vocês acham que o Pedro Lourenço, que o Alexandre Matos, que é junto com o Rodrigo Caetano, o maior diretor de futebol no Brasil, vocês acham que eles nasceram ontem? Que eles se prestariam a um papelão de sinalizar uma contratação sem ter tudo pronto? Eles não fariam isso. Ah, mas o Cruzeiro só pode publicar depois que assinar e fizer exame médico. Então me digam qual contratação só foi anunciada depois de exames médicos. Porque a maioria é assim, fulano de tal tá acertado com o clube e é aguardado para exames médicos. E aí, se no exame der alguma coisa errada, aí você pode rever o contrato, se vai acontecer ou não. O Cruzeiro fez ali um grande anúncio. Nós não estamos falando de um jogador qualquer, nós estamos falando do cara que tem o maior salário do futebol brasileiro. Que o Cruzeiro foi lá, conversou, se acertou com o Palmeiras e quem intermediou foi o Dudu. Então nessa aí, o Cruzeiro está isento, o Palmeiras está isento. Quem tem que se explicar e quem vai se queimar de um lado ou de outro é o Dudu. Porque o Dudu ia chegar aqui em Belo Horizonte com carreata. Bom filho, a casa torna, jogador grande, por mais que está muito tempo parado, por mais que tem 32 anos, joga muita bola. Olha a dependência que o Cruzeiro tem de ataque. O Dudu ia chegar aqui para ser dono do time com Pereira. Ele ia chegar pro Vital e falar: olha, meu querido, dá 7 aqui, porque eu vou mandar no time com Pereira. É o tamanho dessa contratação. Só que agora, se o Dudu chega hoje à noite e fala que eu vou pro Cruzeiro, tá tudo certo, ele não chega com o cartaz que ele teria, por uma confusão que ele mesmo arrumou. E se ele ficar no Palmeiras, ele não vai ter o cartaz que ele tinha, porque ele foi o cara que articulou uma negociação para vir pro Cruzeiro. Então quem se colocou na roubada, quem precisa se explicar e para quem pegou mal, foi pro Dudu, que é um baita jogador, que pode dar a volta por cima, fica lá no Palmeiras, daqui a pouco volta a jogar bem, o pessoal esquece, vem pro Cruzeiro, joga muito, põe pra debaixo, mas agora, viu, Edu Panzi, quem precisa se explicar é o seu xará. As duas partes de 3 falaram, né? Cruzeiro e Palmeiras, e todas foram pro mesmo sentido.
com a mesma justificativa e história. Falta o Dudu se pronunciar, e pelas falas de Palmeiras e Cruzeiro, Leila e Matos, nesse momento o Dudu agiu como um moleque, né? De algo que tinha dado uma palavra, e a palavra do homem, ela vale muito, vale mais do que a tinta da caneta, né? E do Dudu nesse momento não valeu. E ele precisa agir como homem e demonstrar interesse em vir para Belo Horizonte, jogar no Cruzeiro, vestir a camisa do Cruzeiro novamente, e tá tudo certo. O Cruzeiro precisa de um jogador como o Dudu. Se o Dudu demonstrar o interesse, falar, não, realmente foi uma conversa, eu balancei, mas a minha vontade é essa, de jogar no Cruzeiro, tá tudo certo. Venha, jogue no Cruzeiro. Mas, discordando de você, Léo, eu acho que todos se precipitaram, teve erro de todas as partes. O Palmeiras não pode vender um dos seus maiores ídolos da história como se fosse o Rafael Papagaio. O torcedor ser o último a ficar sabendo. O Cruzeiro não pode anunciar um jogador que não está contratado, e o Dudu não pode agir como um moleque de dar a sua palavra para 2 clubes gigantes e depois roer a corda por conta de pressão de torcedor. O negócio que é bom para todo mundo foi extremamente mal conduzido por todas as partes, na minha opinião. E tendo nessas partes aí, tem uma também que fica queimada, e muito queimada, que é o empresário dele, e ele tem nada mais, nada menos que o André Cury como empresário. Que se não for o maior, é dos maiores aqui no Brasil e fora. Então, mas o Dudu não assinou, meus amigos. Mas se o André Cury chegou e falou, está certo, ele conversou com o Dudu. Então o Dudu tem que se explicar para muita gente nessa história aí. Arremata o Cruzeiro pra gente, Panzi. Ô, Léo, pra fechar, o Santos hoje publicou uma nota, né, falando que o departamento jurídico, né, notificou aí o Cruzeiro e o Juventus da Itália sobre a negociação do Caio Jorge, aguardando aí a manifestação das partes para apresentação de eventual demanda à FIFA. Por conta da negociação, o Santos diz que tinha aí uma preferência, né, em caso de qualquer negociação do atleta. Essa é a nota do Santos. E o Cruzeiro, procuramos o Cruzeiro, que também enviou uma nota e disse que o Cruzeiro informa que não tem conhecimento e não é parte envolvida no contrato firmado entre Santos e Juventus na negociação de 2 clubes para a transferência do atleta Caio Jorge em 2021, e dessa forma o Cruzeiro não possui legitimidade para figurar na relação contratual à vida entre as partes e está seguro que não pode ser envolvido nessa discussão. Foram as palavras do Cruzeiro, e eu trouxe o noticiário em nome de Betfair. Vem pro jogo, vem com a Betfair, Léo. Valeu, Panzi.